Oi, gente! Nós começamos a nossa aula de hoje com 4 squares pipoca natural, aula que já está disponível no site, no nosso canal. Então faz o seguinte, aqui embaixo desse vídeo, se você tá no YouTube, tem o link para essa aula, tá bom? Então você vai poder tecer esta peça com estes squares, mesmo não tendo visto a aula anterior. Então, nós começamos com 4 costurados, nós já unimos. Pessoal, também a aula onde eu mostro o formato da costura também está disponível. Todos os links estão aqui abaixo do vídeo, tá? E se você tiver no site, tá em todo o post, tem tudo certinho para você. Mas, para a gente poder continuar, nós precisamos utilizar a técnica que nós utilizamos no quadrado perfeito para aumentar o tamanho deste quadrado e nós podermos continuar a execução. Então funciona assim, olha, eu aqui já com um pontinho na agulha, eu estou utilizando o Barroco Natural 4, eu estou utilizando aqui a agulha Soft 3 milímetros e nós vamos em uma extremidade passar a agulha, qualquer extremidade, é você quem vai escolher. Você vai puxar aqui uma alcinha e vai fazer um ponto baixo inicial, olha lá. Vai fazer mais uma e 2 correntes, porque eu preciso da altura do ponto alto. E ao redor deste espaço, eu vou fazer aqui, olha, 1 e 2 pontos altos. Olha aqui, ó, tá? Você vai fazer uma corrente, vai laçar, e na base você vai contar 3 pontos. 1, 2, no terceiro você vai fazer aqui, veja, uma continuidade de 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, você vê aqui que eu já estou fazendo o terceiro ponto alto. Olha lá, ó, tá vendo? Faz uma corrente, conta na base. 1, 2, no terceiro, passa a agulha e reinicia o processo de tecer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você já está vendo, olha só, o meu terceiro ponto. Faz uma corrente, laça 1, 2, no terceiro ponto, lá vamos nós. Vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E a gente vai tecer desta forma o contorno todo. Mas olha, eu vou até a outra extremidade e quando eu chegar lá na pontinha, eu volto porque eu vou fazer a viradinha, que é a mudança de um lado para o outro com vocês, assim você não vai se perder, tá joia? Tô indo lá, mas eu já volto. Veja só, cheguei na extremidade, então o que a gente faz aqui é assim, no intervalo desta extremidade, a gente faz 3 pontos altos, é o bloquinho normal que a gente vem tecendo já. A gente faz 2 e 3 correntes, laça e no mesmo intervalo a gente faz mais 3 pontos altos. Então, na verdade, em todas as extremidades, a gente terá 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Toda extremidade é feita da mesma forma. Ao entrar novamente no lado, 1, 2, no terceiro ponto eu volto a tecer com o intercalamento que a gente viu anteriormente, né? Da mesma forma feita do lado anterior, tá bom? Ô, gente, eu vou tecer então o contorno todo, tá? Quando a gente chegar aqui no final, for encerrar a carreira, eu volto, eu vou encerrar com você e iniciar a próxima carreira juntinho também. Olha lá, então chegando no final da carreira, a gente vai fazer naquele primeiro intervalo o bloquinho com os 3 pontos altos, olha, você vê agora aqui o terceiro, e ao invés de nós fazermos as 3 correntes para encerrar, nós vamos fazer assim, deixa só eu desfazer aqui porque não ficou legal este último ponto, ó, para encerrar, uma corrente, laça, passa a agulha no terceiro ponto, na terceira corrente inicial, puxa a laçada e com nova laçada você arremata tudo. Você faz um meio ponto alto na horizontal. Desta forma, você inicia a próxima carreira na extremidade e você faz 1, 2, 3 correntes, laça, ao redor do meio ponto feito na horizontal, você faz 2 pontos altos, remontando o bloquinho com 3, tá vendo? Faz uma corrente, laça, e no intervalo de um bloco e outro, é que nesta carreira nós teremos os novos blocos. Então, a gente faz aqui os 3 pontos altos, olha, você tá vendo agora o terceiro, faz a corrente, laça, no intervalo, faz 3 pontos altos. Então, você vê
que é totalmente a técnica do quadrado perfeito. Olha lá que legal, ó, tá vendo? E desta forma, nós vamos tecendo as carreiras de modo que nós atinjamos o tamanho necessário para revestir um dos lados, né, da nossa almofada. Gente, minha parte da frente tá totalmente tecida, com 6 carreiras tendo sido feitas na técnica do quadrado perfeito. Lembrando que, se você tiver uma almofada menor, você tecerá menos carreiras. Se você tiver uma almofada maior, você tecerá mais carreiras de acordo com a sua necessidade. Esta é a parte da frente. A parte de trás é um quadrado perfeito. Então, é a mesma coisa, né? A gente vai tecer a partir do centro a quantidade de carreiras necessárias para a gente poder revestir a almofada que a gente está usando. Aqui no meu caso, eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 16 carreiras para eu obter o revestimento que eu necessito. Eu vou trabalhar com, aqui eu até deixa eu fazer aqui um nozinho, olha, porque eu deixei a pontinha aqui, mas eu não dei o nozinho. Olha, eu vou deixar o avesso desta parte para mim, então eu estou vendo o avesso, tá bom? E a frente da parte da frente fica também voltada para mim, porque nós vamos realizar a união, a costura, trabalhando 3 lados. Um dos lados deverá ficar aberto, tá bom? Porque é por onde você vai pôr e tirar a sua almofada. Então aqui eu vou dobrar, porque senão a gente nem consegue ver direito. Olha, eu coloco a minha agulha ajustada no ponto, é o último ponto que eu teci da parte da frente, né? E aí a gente vai fazer com pontos baixos. Então, como eu estou aqui na extremidade, eu passo a agulha ao redor desta extremidade, passo ao redor da extremidade da parte de trás, eu puxo uma laçada e olha aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo. Então eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando o quadrado perfeito, porém eu vou trabalhar com pontos baixos. Um detalhe, tá? Ponto baixo, mas eu não vou pular o bloquinho de 3 pontos, eu nem posso fazer isso, tá? Porque eu quero realmente costurar. Então eu vou pegar o ponto alto deste lado com o ponto alto lá de trás, vou puxar a laçada e eu vou fazer o ponto baixo. Ó, pego o ponto deste lado, pego o ponto lá atrás e eu faço ponto baixo. Vocês estão vendo como é que se dá a costura? É bem tranquilo. É assim, é um ponto para cada ponto de base. E aí você vai unindo com ponto baixo, utilizando a parte da frente voltada para fora, a parte de trás voltada para fora. Os avessos ficam em contato, tá bom? É assim que a gente deve fazer. E na extremidade a gente trabalha 2 pontos baixos, uma corrente e 2 pontos baixos, que é pra gente conseguir fazer a voltinha. Mas de resto é um ponto para cada ponto de base normalmente. Vamos fazer a costura por completo então? Por completo são 3 lados, tá? Não vai unir os 4 não, porque senão você não tem como vestir a capa na almofada. Tô indo costurar meus 3 lados e eu já volto. Então vejam só, eu volto com 1, 2 e 3 lados já costurados. Eu deixei aberto um lado, a parte aqui de cima, né? Que é pra gente poder fazer o fecho. É por aqui que a gente vai vestir a capa na almofada. Você pode utilizar zíper, você pode utilizar botões. Eu aqui vou utilizar botões, olha, são botõezinhos de madeira, tá vendo? Olha. E eu vou utilizar 4 botões que eu vou distribuir neste comprimento por completo. Então eu vou aqui distribuir de uma forma que fique bem posicionado, com um intervalo entre um e outro que seja parecido. Você pode até contar a quantidade de bloquinhos de pontos altos entre um e outro para você distribuir. Até mesmo porque o tamanho da almofada pode variar, né? A sua pode ser maior ou menor que a minha e você vai precisar adequar isso daí, tá? Porém, os botões, eles serão costurados, minha gente, aqui,
atrás, tá bom? Aqui na frente eu farei as casas que serão utilizadas para prender nos botões. Então funciona assim, olha, lembrando, você vai adequar ao seu tamanho aí, tá? Nós vamos pegar o último ponto que eu deixei aqui penduradinho. Eu estou na extremidade onde eu fiz somente 2 pontos baixos que eu peguei dos dois lados, tá vendo? É costura, tá? Agora eu trabalho só a parte da frente. Então eu faço uma corrente, porque é extremidade, e só na parte da frente, ao redor do mesmo intervalo, eu faço os 2 pontos baixos. Normal, é igualzinho à extremidade. E aí, minha gente, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Porém, aonde eu tiver os botões, eu vou fazer casa. E as casas, elas devem ser exatamente do mesmo tamanho que os pontos que nós vamos pular na base. Então, se você pular, por exemplo, 5 pontos, você fará 5 correntes. Se você pular 10 pontos, você fará 10 correntes. Por que essa diferença de pontos que devem ser pulados? Em relação ao tamanho do botão. Se você usar um botão maior, você precisará de uma casa maior, com isso mais correntes e mais pontos de base a serem pulados. Aqui eu vou pular 5, olha, então vai ser 1, vai ser 2, 3, 4 e 5 correntes, e eu vou pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço ponto baixo e eu continuo tecendo ponto baixo. Deixa eu te mostrar feito aqui, ó, porque é para você ter noção do que eu tô querendo dizer, na verdade, né? Ó, vou fazer mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Isto é casa, tá vendo? É o bastante para eu passar, veja, ó, o botão passa direitinho. Tá vendo? É isso que você tem que calcular em relação ao botão que você vai utilizar. E é claro, posicionar, porque se for maior ou menor, vai ter diferença, tá bom? Vou fazer então a minha carreira por completo e aí eu volto para te mostrar o resultado final. Olha lá então, ó. Então aqui eu já tenho, né? Olha, tá costurado. Vou abrir aqui a casa, ó, para vocês verem. Olha aqui a situação da casa. Eu coloquei 2 carreiras abaixo para na hora que feche, a gente veja o acabamento da própria almofada, ou melhor, da própria capa da almofada, e não a almofada saindo, sabe? Fica bem redondinho, fica bem ajeitadinho. É uma opção, né? Coloca uma carreira acima ou uma carreira abaixo da borda, acima da borda não dá, mas uma carreira abaixo da borda, 2 carreiras abaixo da borda, para que você tenha como se fosse um transpasse. Tá? Fica bem legal, fica bem ajeitadinho. Mas ainda não acabou. A gente vai fazer agora o barrado. O barrado, gente, é um ponto que eu amo de paixão e eu acho que, por termos pontos pipocas aqui, eu acho que tem tudo a ver. Por isso, nós vamos repetir. Sim, porque nós já usamos na almofada da Mega Flor e nós vamos usar novamente aqui. Então, estando na extremidade, você fará 1, 2, 3 correntes para dar altura, vai laçar no mesmo ponto de base, você deverá trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui você vê que eu teço o meu segundo ponto alto, você acompanha comigo o terceiro ponto alto, agora o 4º ponto alto. Olha, aqui foram feitos 4, porque eu tenho um cordão de 3 correntes que está fazendo a vez de um ponto alto. O total é de 5. Tá? Vou alargar, vou passar a agulha pelo ponto inicial, vou puxar o ponto ajustado por dentro dele e eu vou travar com uma corrente. Ponto pipoca está aqui nos brindando. Vamos fazer aqui uma corrente, vamos laçar, na base conte 3. 1, 2, 3, no próximo ponto você vai fazer um novo pipoca. Então aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos alargar, passar pelo primeiro ponto e trazer o ponto por dentro dele e travar com uma corrente. Faça 1, 2, 3 correntes de intercalamento, lace no mesmo ponto de base. Vamos nós fazer aqui mais 5 pontos altos. Então, você acompanha, olha, o segundo, terceiro, o 4º ponto alto
E agora o quinto ponto alto. Vamos transformar em pipoca. Sempre lembrando que você trava com uma corrente, tá? Isso daqui é um gominho totalmente tecido. Aqui você tem meio gomo porque você iniciou na extremidade. E todo início de carreira em extremidade tem também o final da carreira por completo nele, tá bom? Nós vamos fazer uma corrente de intercalamento, eu vou laçar 1, 2, 3, quarto ponto, começo novamente. E eu vou tecer desta forma esta carreira por completo, incluindo a extremidade, que também recebe um gominho como esse, tá bom? Pessoal, vamos lá? Vou fazer a carreira todinha e volto aqui para encerrar com vocês. Olhem só, eu volto aqui já no último pontinho, no último momento dessa carreira, e a gente encerra a carreira como nós encerramos as carreiras do quadrado perfeito. Porém, aqui a gente vai já sair no ponto exato para começar o ponto pipoca da carreira que vem a seguir. Então, você faz uma corrente das 3 que são necessárias, você laça, passa a agulha pelo ponto pipoca da carreira anterior e você, com um ponto baixíssimo, encerra esta carreira. Vou alargar aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês e chamar a atenção de vocês para este fato. Olha aqui, ó, vou abrir aqui o meu botão, estou tirando, eu vou tirar 2 aqui, olhem. Que é para que vocês vejam um detalhe. Vocês sabem que na última carreira da parte da frente, a gente fez as casas. Então, em um determinado momento, você terá que deixar estas correntes livres, como você vê aqui. Então, na hora de fazer este barrado na parte da frente, aonde for casa, você vai trabalhar o ponto da base, porque ele não é trabalhado na carreira da casa, é trabalhado pontos baixos e faz-se o cordão de corrente, salta-se os pontos da base e continua adiante. Então você não tem estes pontos em ponto baixo para trabalhar aqui nesta base. Então você tece sobre os pontos baixos normalmente e ao chegar neste ponto você na verdade trabalha os pontos da base, mas da carreira anterior. Percebem? É só esta a forma que você precisa utilizar na hora de fazer o barrado aonde nós já temos as casas, tá bom? Bem, então, para continuar, a gente faz o seguinte: vamos começar fazendo uma continuidade de 2 pontos pipocas da sequência de 3 que cada uma das extremidades recebe. Então, eu faço aqui 1, 2, eu vou fazer 3 correntes, vou laçar e eu vou trabalhar ao redor deste intervalo 4 pontos altos. Acompanhe comigo agora o terceiro ponto alto e agora o quarto. Lembrando que todo ponto pipoca de início de carreira, ele tem 4 pontos altos e ele tem o cordão de correntes no lugar do ponto pipoca, ou melhor, no lugar do ponto alto, tá bom? Vou alargar aqui, passo a agulha na minha terceira corrente, eu trago o ponto ajustado por dentro deste ponto do cordão inicial, faço uma corrente para travar. Olha, nas extremidades, entre um ponto pipoca e outro, nós teremos um ponto picô. Então, eu faço 1, 2 e 3 correntes e eu vou deixar aqui o direcionamento para que você obtenha um ponto picô mais evidente, que você faça o arremate com um pontinho baixo, não faz com o ponto baixíssimo não, tá? Você laça e volta a trabalhar o intervalo. Essa é a segunda vez que a gente trabalha o intervalo e eu preciso de 5 pontos altos. Você vai acompanhar agora aqui comigo o quarto e agora nós vamos para o quinto e último ponto desta sequência de 5 para transformar em ponto pipoca. Faço a corrente para travar. Olha lá, tá vendo como é que fica a conversa? Bem, entre o ponto pipoca da saída
da sua extremidade. E o que vem a seguir não tem picô. Então, lace e neste intervalo, na carreira anterior, nós fizemos uma corrente. Você vai trabalhar um ponto alto, uma, duas, três correntes que são transformadas em ponto picô. Lembra aqui que eu tô dando a ideia de você fazer um ponto baixo para ele ficar mais evidente. Lace, no mesmo intervalo você faz outro ponto alto. Então perceba que entre o pipoca e o pontinho alto não tem ponto picô, tá bom? Ponto alto, agora vem ponto pipoca neste intervalo. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. Opa, agora aqui, olha, o segundo, aqui o terceiro, agora o quarto e para finalizar esta sequência, o quinto. Vou transformar em pipoca. Faço uma corrente para travar. Olha lá o desenho que vai se formando. No lado, só um pipoca é feito em cada intervalo de correntes entre um pipoca e outro da carreira anterior. Na extremidade são 3. Aqui você viu que eu fiz 2 somente, porém nós vamos fazer todo o contorno. Onde for extremidade eu faço 3 e aqui eu farei mais um pipoca e mais um picô para encerrar esta sequência. Volto a trabalhar no intervalo entre um gomo e outro de pipoca. Eu tenho a corrente, né? Eu faço aqui o ponto alto, olha lá, ó. E eu vou fazer o picô, né? Entre os 2 pontos altos, optando por fechar com o ponto baixo. Você pode fazer com o ponto baixíssimo se você desejar, tá? E aí eu faço um outro ponto alto, onde eu faço, na verdade, este lequinho, né? E volto a trabalhar o ponto pipoca no meu próximo intervalo de correntes. Então, veja, eu tenho 3 pontos altos. Agora você acompanha aqui comigo o quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Aqui eu transformo em pipoca e lembre-se, entre ponto pipoca e ponto alto não tem ponto picô, tá bom? Então picô é só entre ponto alto e ponto alto. Vou laçar, vou fazer um ponto alto no próximo intervalo de uma corrente somente e eu vou fazer o meu ponto picô porque eu estou fazendo uma sequência de 2 pontos altos, então eu intercalo com ponto picô, tá joia? Minha gente, vamos continuar assim então? Eu vou fazer o contorno todo assim, mas assim que eu chegar na próxima extremidade, eu volto, eu vou te mostrar a extremidade completinha pra você ver como é que ela tem que ficar. Como eu disse pra vocês, olha só a extremidade com os 3 pontos pipoca totalmente tecidos e você vê aqui, olha, entre 1 e 2, um ponto picô, entre 1 e 2, um ponto picô. Então, aqui dentro você intercala os pipocas com um ponto picô. Na saída não tem ponto picô porque você vai trabalhar o ponto alto e é entre os pontos altos que a gente faz o ponto picô. Como eu já havia dado aí a ideia, fechando com ponto baixo para que ele fique com mais evidência na peça. E aí a gente completa o leque com o segundo ponto alto, tá vendo? Então, o que muda da lateral para a extremidade é que na lateral é somente um pipoca e na extremidade são 3, tá joia? Vou fazer então o contorno todinho e eu volto aqui. Então agora veja só, com todos os lados, né? Feito com o barrado que a gente aqui teceu, uma gracinha. Um detalhe, eu achei necessário eu inseri mais um botãozinho, veja, ó, tô aqui tentando pegar tudo, peguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eram 4. Eu coloquei um aqui no meio porque o intervalo, ao invés de ser de 3, era de 4, então ficou muito aberto e eu achei que merecia um botãozinho a mais. Fica aí ao critério de vocês, tá bom? Então, a gente tem agora aqui a nossa peça totalmente tecida e também eu já estou com a almofada
almofada vestida. Para vocês poderem ver, olha só, a nossa almofada totalmente tecida, a almofada já vestida com a capa, na verdade. Assim vocês têm essa noção de que coisa mais linda que ficou, né? Gostei muito do resultado. E aqui a gente viu só um joguinho, né? Com a nossa querida almofada Mega Flor. E aí vocês podem compor vários desenhos, né? E decorar a casa de vocês com bastante carinho, com bastante crochê. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e claro que eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!